Eu tô aqui hoje com o Blackview BL7000, que é um celular robusto de última geração, na linha dos smartphones rugged aí, que vai combinar resistência militar com especificações bem modernas, tá? Chipset intermediário e câmera de visão noturna, prometendo um desempenho sólido e recursos únicos para uso em ambientes externos. Além disso, ele traz uma bateria grande de 7.500 mAh, rede de dados 5G e uma construção reforçada. Então vamos fazer uma análise aqui do aparelho, conhecer os pontos positivos, negativos, para saber se vale a pena ou não comprar o BL7000. O aparelho tem uma construção robusta, como já é esperado para um smartphone dessa categoria, tá? Com um design reforçado, que vai combinar plástico TPU robusto com liga de alumínio aeronáutico ali nos pontos estruturais. As bordas e os cantos são reforçados e ligeiramente mais salientes ali, tá? Formando uma espécie de proteção de para-choque ali para poder absorver impactos de quedas, e a tela tem Gorilla Glass 5 que fica embutida com bordas elevadas ao redor, que vai reduzir aí o contato direto do vidro caso ele caia de cara no chão, e também quando ele estiver apoiado com a tela virada para baixo, para não riscar, tá? Segundo o fabricante, ele sobrevive a quedas de até 2 metros de altura em superfícies duras sem quebrar. Em testes, ele realmente sobreviveu a essas quedas, a impactos e até a submersão em água por 20 minutos num riacho, sem danos significativos, o que é ótimo para quem pretende fazer trilhas, para quem quer trabalhar em construções ou para quem vai usar o aparelho em outros tipos de situações arriscadas. Todas as aberturas do aparelho possuem proteção especial, tá? Então a porta USB-C e a entrada 3.5 mm ficam protegidas por tampas de borracha, que são vedadas com anéis de silicone, e isso vai proteger ali, prevenir, né, infiltração de água e de poeira quando estiverem fechadas. Os alto-falantes e o microfone receberam membranas de malhas internas que bloqueiam a entrada de água e de partículas, só que sem bloquear o som. Inclusive, o BL7000 vem com o Speaker Cleaner, que vai permitir ali vibrações sonoras para poder expelir a água e a poeira que ficarem acumuladas nessas partes, tá? E aí vai manter o áudio claro mesmo depois de um mergulho ou de exposição ao pó. Os botões laterais, inclusive o de energia com leitor de digital integrado, tá? São feitos de alumínio com revestimento anticorrosão e também são selados internamente contra a entrada de água. Então, essa atenção aos mínimos detalhes vai garantir uma durabilidade muito maior a longo prazo. Ainda que ele seja exposto continuamente a ambientes úmidos, por exemplo, eles não vão enferrujar. Além disso, ele também suporta temperaturas extremas, conforme o padrão militar, então ele vai bem entre menos 20 graus e 50 graus Celsius, e ele conta com o modo luvas, que vai aumentar a sensibilidade da tela quando você estiver usando uma, o que é muito útil para quem trabalha em obras ou para dias frios extremos que a gente precisa, né, proteger a mão ali para não congelar. Fora que, como diferencial, ele conta com um botão customizável na lateral esquerda, que é vermelho aqui, pode ser configurado para situações de emergência, como por exemplo, um toque duplo para enviar um pedido de socorro com localização, acesso rápido à câmera e por aí vai. Esteticamente, ele tem aquele visual único de smartphone indestrutível, tá? Só que com um toque um pouco mais moderno, e esse modelo aqui é até mais discreto do que alguns concorrentes que a gente tem no mercado. Ele definitivamente não é um celular fino. Ele tem quase 1,5 cm de espessura, mas para a categoria dele tá dentro do normal. Além disso, ele é um trambolho pesado, porque ele foi feito para ser resistente e não elegante, tá? O BL7000 vem equipado com o processador MediaTek Dimensity 6300, que está inserido aí numa faixa de chipset de entrada da classe dos intermediários e que vai ter um desempenho semelhante a um Qualcomm Série 7, ou seja, ele não é um processador extremamente rápido ou robusto, mas ele dá conta do recado e ainda traz conectividade 5G integrada, o que é muito valioso no segmento de celulares robustos, onde a maior parte dos modelos possuem só o 4G. Em relação à RAM, ele vem com 8 GB que podem ser expandidas mais 16, chegando aí a 24, e aí com isso a interface consegue se manter fluida, alternando entre vários aplicativos sem apresentar engasgos notáveis, e no dia a dia ele vai ser um multitarefas sem interrupções. Só que vale a pena lembrar, tá, que a RAM expandida, que é a virtual, não é tão rápida quanto a RAM real, mas ainda assim ajuda muito para poder manter a fluidez em usos mais pesados. O sistema Android 15 vem praticamente limpo, tirando ali os aplicativos de IA que já são pré-instalados. A interface é simples e é familiar, e aí por ser baseado no Android puro, tudo roda de forma bem rápida, bem responsiva, sendo bastante gostoso de usar ele ali no dia a dia, no uso comum. Os aplicativos Google abrem
bem rápidos e não apresentaram ali travamentos inesperados enquanto eu estava usando. Fora que ele vai suportar todos os apps usuais da Play Store sem restrições, até porque por baixo da customização ali do macOS, ele é um Android completo, tá? No uso prático de apps de produtividade, uso profissional como Office, apps de logística, câmeras ou mapas, por exemplo, o aparelho vai dar conta do recado sem problemas, ele até consegue editar fotos leves no Lightroom ou então vídeos curtos no CapCut, tá? Fora que o uso de apps nativos de IA também funcionam bem. Só que apesar disso, ele não conta com Wi-Fi 6 ou 6E, e então ele vem aí com Wi-Fi 5 e também não tem carregamento por indução, o que é de se esperar num aparelho que busca manter um preço um pouco mais acessível, como é esse caso aqui. Além disso, a troca automática de SIM entre as redes não é inteligente, então se um chip perder o sinal, o outro não assume automaticamente. Você vai ter que fazer esse processo manualmente caso isso aconteça, mas esses detalhes não vão comprometer de jeito nenhum o desempenho geral do aparelho, que entrega uma navegação fluida, satisfatória e condizente com um smartphone intermediário. Em relação a jogos, ele vai entregar um resultado misto. Em jogos casuais e mais leves, ele vai se sair bem, só que em jogos mais pesados ele vai apresentar problemas, tá? Jogos como um Asphalt 8 ou um Need for Speed No Limits, ele vai conseguir entregar um desempenho suave, sem engasgo, só que em jogos mais pesados, como um Genshin Impact, ele vai ter problemas, tá? Ele até roda, caso você baixe bem os gráficos ali, pelo menos pro médio, o ideal seria para deixar no baixo mesmo, só que ainda assim vai estar numa faixa ali de 20 a 30 FPS, o que é funcional, mas em cenas mais carregadas vai perder fluidez. A mesma coisa vai valer para títulos como o PUBG New State, COD Mobile ou Honkai Star Rail. Ele até aguenta rodar, só que não nas melhores condições. Apesar disso, o aparelho não esquenta muito durante as sessões de jogos moderadas, tá? Então, no geral, o BL7000 vai atender bem a jogadores casuais que curtem partidas leves ou então jogos single player otimizados. A qualidade da tela entrega um visual bom, tanto para jogos quanto para conteúdos em geral, tá? E ela é um dos grandes destaques aqui do aparelho. A gente tem um painel IPS LCD com resolução Full HD+, e imagens nítidas, textos definidos, uma coisa que nem sempre é vista nessa categoria de celulares. A maioria fica só na tela HD+, mesmo. E essa tela tem taxa de atualização de 120 Hz, então as animações, o scroll vão ser mais suaves ali no uso diário, e nos jogos compatíveis a experiência visual é bem agradável. O brilho tem até 750 nits, que vai permitir ali uma visualização ótima em ambientes internos, só que razoável, tá? Sob a luz do sol. As cores são equilibradas e o painel IPS vai oferecer um bom campo de visão, sem distorções significativas de cor quando você estiver de lado, e apesar de não ter pretos tão profundos, já que não é uma tela de OLED, né? Para uma LCD, o contraste é muito bom, tá? Bem adequado. Em relação às câmeras, ele vem equipado com um conjunto que é funcional e bem interessante para um celular desse tipo, apesar de que ele não faz milagre em relação à qualidade da imagem, já fica com isso na cabeça. No módulo traseiro, ele tem duas câmeras principais, um sensor Samsung de 50 megapixels e um Sony de 20 megapixels com visão noturna. A terceira lente visível, na verdade, é um sensor auxiliar sem nenhum impacto significativo. Na frontal, ele vai contar com uma câmera de 32 megapixels da Samsung. Na câmera de 50 megapixels, em boas condições de luz, ele consegue produzir imagens muito nítidas e ricas para um aparelho dessa categoria de preço, e aí, apesar das cores terem uma tendência a serem um pouco mais saturadas, elas agradam bastante visualmente, tá? E o alcance dinâmico é decente graças ao HDR automático. Na prática, é uma câmera que vai fazer fotos boas, só que à noite a qualidade já não vai ser a mesma, então essas capturas vão apresentar mais ruídos, tá? Perda de detalhes, essas coisas. Já a de 20 megapixels é um baita diferencial do aparelho, já que ela conta com infravermelho, que vai permitir você fotografar em condições de luz zero. Na prática, vão ser fotos em preto e branco, tá? Só que uma clareza surpreendente mesmo quando capturadas na escuridão total. E ela acaba sendo ideal para uso tático, vigilância, vida selvagem noturna ou em situações de emergência à noite, por exemplo. É possível registrar um animal num acampamento noturno sem assustar ele com o flash, ou então verificar o equipamento de segurança ali no ambiente escuro. A resolução de 20 megapixels vai garantir que a captura tenha detalhes suficientes para as fotos serem utilizadas. A câmera frontal tem um sensor de alta resolução, só que na
na prática vai pecar um pouco no resultado. Ela definitivamente não tem foco em fotos artísticas e vai ser decente aí para fazer videochamadas ou selfies mais casuais. Em vídeos, o BL7000 grava no máximo em 2K 30 FPS com estabilização apenas digital, então vídeos em movimento podem ficar tremidos, mas isso já é esperado também para essa classe de celulares. As gravações durante o dia com iluminação natural são ok, tá? Apesar de apresentarem ruídos ali e um foco um pouco lento. A câmera noturna pode filmar em preto e branco e, no geral, as câmeras do aparelho são até acima da média para um celular rugged de preço acessível, mas também não espere nada muito extraordinário dele. Em relação à bateria, ele tem 7.500 mAh, que permite um dia todo longe da tomada, um uso típico ali para a maioria dos usuários, então, num uso misto com redes sociais, algumas fotos, GPS ativado por algumas horas e conexão ativa 5G, ele aguenta tranquilamente 24 horas longe da tomada. Num uso moderado, ele vai aguentar entre 12 e 15 horas e se você for fazer reprodução de vídeo contínua, ele vai superar ali umas 7 horas de uso. Em stand-by, ele vai até cerca de 700 horas, mas obviamente várias coisas podem influenciar esses resultados que eu falei para vocês, como brilho da tela, sinal e aí por aí vai. Só que para quem trabalha no campo ou viaja muito, essa autonomia traz muita tranquilidade. Quanto ao carregamento, ele vem com um pino de 33 watts, que tem carga rápida e na prática vai de 0 a 80% em pouco mais de 1 hora e carga completa vai levar ali 1 hora e 40 minutos. Se a gente considerar o tamanho da bateria, é um tempo ótimo. Apesar de não ter suporte para carregamento wireless, ele suporta carregamento via cabo USB-C, carregamento reverso via cabo USB-C. Conclusão, o BL7000 da Blackview é um ótimo celular acessível financeiramente na linha dos indestrutíveis, tá? Com uma tecnologia bem ajustada, uma construção excepcional, tela de qualidade, desempenho consistente e uma bateria generosa com qualidades ali que superam bastante os pontos negativos do aparelho, tudo isso por um preço relativamente baixo. Para quem ele é? Para profissionais do campo, profissionais de obras, aventureiros, esportistas, motoboys ou simplesmente para pessoas desastradas demais que precisam de um celular durável sem abrir mão de recursos atuais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, eu vou deixar o link dele na descrição e a gente se fala na próxima. Beijos! Tchau!